Bem, vamos à correção das atividades de língua portuguesa desta semana. Nós temos um texto para interpretação que tem como título João de Barro, engenheiro. Eu vou marcar parágrafo por parágrafo. Primeiro parágrafo, nosso texto começa assim. Dona Graúna era professora velha e boazinha que ensinava as avezinhas da floresta a ler, escrever e contar. Tinha os olhos pequenos e óculos enormes por cima do nariz e, quando se zangava, ficava de cara vermelha e agitava as asas. Segundo parágrafo. Acontece que quase sempre Dona Graúna estava de cara vermelha e agitando as asas, porque todos os seus alunos eram levados da breca. Todos não. Havia Joãozinho, um pássaro pardo e estudioso, que ficava quieto, prestando atenção à aula, enquanto os outros faziam estripulia. Terceiro parágrafo. Dona Graúna elogiava. Este Joãozinho vai longe. É aluno como os do meu tempo. E aí ficava falando 2 horas de como era no tempo dela. Quarto parágrafo. Enquanto os outros alunos pintavam os nomes nas paredes, saltitavam de carteira em carteira, cochichavam recados, sujavam os móveis e faziam artimanhas, o Joãozinho estudava. Quinto parágrafo. E, quando não estava na aula estudando, quase nunca acompanhava os colegas pelos passeios na floresta. Tinha uma mania esquisita e todos riam dele. Joãozinho gostava de ficar brincando com barro. Ia para a beira dos regatos e ficava amassando barro com o bico, fazendo coisas. Sexto parágrafo. Um dia, quando o Pintacilguinho o viu brincando, pôs-lhe um apelido gozado, João de Barro. Depois disto, todo mundo na escola passou a chamá-lo assim. Mas Joãozinho não se importava com o apelido e, para dizer bem a verdade, até gostava dele. Sétimo parágrafo. Uma manhã, saiu de casa com aqueles planos todos e, escolhendo um genipapeiro bem bonito, começou a trabalhar. Ia ao regato, amassava barro e o trazia no bico, até o galho escolhido, no pé de genipapo. Seus antigos colegas, como sempre, passaram por ali e riam dele. Achavam muito engraçado aquelas paredes fracas que o Joãozinho estava erguendo no alto da árvore. Oitavo parágrafo. Mas, depois de um mês, ninguém mais ria. Até pelo contrário, todos tinham os olhos arregalados de espanto. Joãozinho havia construído no alto da árvore um palacete, com 2 andares, portas e tudo. E havia se mudado de um feio ninho de capim, como os de todos os seus amigos, para aquela casinha linda. Nono parágrafo. Ah, aí é que foi. Nunca a passarela da floresta teve tanta inveja. Mas o que fazer? Nenhum dos outros passarinhos tinha sido bom estudante e nem tinha conhecimentos e técnica para fazer planos e projetar uma casinha daquelas. E tiveram mesmo de se contentar em continuar vivendo em ninhos de capim. 10º parágrafo. Até hoje, só João mora em casa de barro sólida e bonita, e é o único pássaro arquiteto da natureza. Bem, esse texto é adaptado de André de Carvalho e conta a história de um pássaro que nós temos, né, no nosso ecossistema, na natureza,
que é o João de Barro. E o João de Barro é o único pássaro que constrói casas, ninhos de barro. Legal, né? Então agora a gente vai começar a conversar sobre esse texto. Bem, vamos então conversar um pouco sobre esse texto? Pergunta número 1 diz assim: qual é o título do texto? Essa é fácil, né? João de Barro, engenheiro. Legal, né? Número 2, quem é o seu autor? No final do texto, nós vimos que o texto é um texto adaptado de André de Carvalho. Carvalho. Show. Vamos lá. Número 3. Qual é o tema do texto? Qual o assunto do texto? O texto ele fala sobre a habilidade, né, de alguém. Habilidade do João de Barro, né? Do João de Barro para construir sua casa, né? Seu ninho, para construir a sua casa. Esse é o tema. Legal, né? Vamos lá. Número 4. O texto tem quantos parágrafos? Por isso que eu marquei. O texto tem 10 parágrafos. Lembrando que parágrafos são os afastamentos do início da frase, de uma frase de um texto, em relação à margem, né? Parágrafos. Opa. Parágrafos. Continuando aqui, a número 5. Quantos e quais são os personagens da história? Nós temos, nesta história, 3 personagens. Três personagens. 2 pontos. Dona Graúna, que é a professora, né? Dona Graúna. O Joãozinho. Joãozinho. E o Pintacilguinho. São esses os 3 personagens da nossa história. Bom, onde se passa a história? Na floresta. Não é assim? A história se passa na floresta. Legal? Continuando, número 7. Em sua opinião, o que significa a expressão levada da breca? No texto quer dizer o quê? Quer dizer
quer dizer que os alunos eram muito levados. Eles eram levados da breca, levada da breca, né? Aquela turma lá. Bom, número 8 diz assim: todos os alunos de Dona Graúna eram levados? Se a gente for no texto, a gente vai ver que não. Qual era o único aluno que não era levado? Era quem? O Joãozinho, né? Por quê? Ó, todos faziam bagunça, né? Bagunça. Vírgula. Menos quem? Menos o Joãozinho. Todos faziam bagunça, menos o Joãozinho. Número 9 diz assim: quando os alunos faziam bagunça, o que fazia a professora? O que acontecia com a professora? Ela... Como é que ela ficava? Ela ficava... Como é que a Dona Graúna ficava? Com a cara vermelha, e agitava as asas. É isso que a história nos conta, o texto nos conta. Número 10 diz assim: qual apelido que João ganhou e por quê? Ele ganhou o apelido o quê? João de Barro, João de Barro, e por quê? Porque brincava com barro, vírgula, fazendo coisas. Fazendo coisas. Assim? Vamos seguir para o número 11. Número 11. O que aconteceu quando os outros pássaros viram a casa de João pronta? Todos ficaram com o quê? Ficaram com inveja. Todos ficaram com inveja. Número 12 diz assim: por que os outros pássaros não faziam casas como a de João? Eles não sabiam fazer como
porque não estudaram como ele, né? Só iam para a escola fazer bagunça, como ele. Opa! Como ele. E para a gente finalizar, número 13 diz assim: em sua opinião, o que podemos aprender com essa história? Bem, essa resposta é uma resposta pessoal. Resposta, cada um vai fazer a sua. Qual o ensinamento que você ganhou lendo o texto? É uma resposta pessoal. Será que vale a pena estudar? Será que quem estava certo? Comportamento do Joãozinho, do João de Barro, ou o comportamento dos seus colegas? Iam para a escola para fazer bagunça, fazer estrepulia. Então, numa determinada hora, a vida cobrou. E aí, o Joãozinho, que era um ótimo aluno, ele construiu a casa dele, tinha a profissão dele e fazia bem. E os outros? E aí fica para você refletir, para você pensar um pouquinho nisso aí. Tá bom? E assim a gente encerra a correção de língua portuguesa desta semana.